Ezequiel, capítulo 5. O julgamento de Jerusalém incluirá fome, pestilência, guerra e a dispersão de seus habitantes. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte, e feri-la-ás com uma faca ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número, e atá-los-ás nas bordas do teu manto, e ainda destes tomarás alguns, e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás a fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações, e farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais. E executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. E saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. E por-te-ei em desolação, e por objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem, e será objeto de opróbrio e blasfêmia, instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, e com furor, e com terríveis castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o sustento do pão, e enviarei sobre vós a fome, e as feras que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel, capítulo 6. O povo de Israel será destruído por sua idolatria. Somente alguns remanescentes serão salvos e dispersos. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim eu, trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos lugares altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e se acabem, e as vossas imagens sejam cortadas, e desfeitas as vossas obras. E os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor.
Porém, deixarei um remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. Então, os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que andaram se corrompendo após os seus ídolos. E terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor, e que não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o teu pé, e dize: ah, por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão à espada, e de fome, e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá à espada, e o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho frondoso, no lugar onde ofereciam cheiro suave a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada e mais devastada do que o deserto do lado de Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7. Desolação, guerra, pestilência e destruição varrerão a terra de Israel. É predita a desolação de seu povo. Depois veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Amanhã vem para ti, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria dos montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti. E te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Conforme os teus caminhos, assim te punirei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio amanhã, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu rumor, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão sobre toda a sua multidão não tornará para trás, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Já tocaram a trombeta, e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque a minha ardente ira está sobre toda a sua multidão. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá à espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. E escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos serão débeis como água. E cingir-se-ão de sacos, e o terror os cobrirá. E sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças, calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será removido. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago,
porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas eles fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu lhe tenho feito coisa imunda, e entregá-la-ei por presa, na mão dos estrangeiros, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores dentre os gentios, e possuirão as suas casas. E farei cessar a arrogância dos fortes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição. Eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O rei lamentará, e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra se conturbarão, conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os seus merecimentos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel tem uma visão das iniquidades e abominações do povo de Judá em Jerusalém. Ele vê a idolatria ser praticada no próprio templo. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo. E dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei. E eis que toda a forma de répteis, e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles. E cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: Vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz.
Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei.